para nos defender da invasão de micro-organismos, tá? Então, a imunologia é isso. A gente passou o mês da disciplina estudando os micro-organismos que causam as doenças e as doenças que eles causam, né? E agora, nessa segunda etapa, a gente está estudando como o seu organismo faz para se defender, né, dessas possíveis invasões. Então, o sistema imune, ele tem duas respostas, tá? A resposta inata e a resposta adaptativa. Então, quando chega um micro-organismo no seu corpo, o seu corpo vai responder de duas maneiras, ou de maneira inata ou de maneira adaptativa. Vamos ver como são essas respostas. Ó, aqui, a gente está vendo assim, ó, um micro-organismo, uma pessoa feia, e aqui dizendo assim, ó, Gustavo. prazer, meu nome é micro-organismo, estou repleto de antígenos. Então, os micro-organismos, eles têm na superfície deles, né, vários antígenos, né? Aí ele diz assim, eu vou entrar. Aí o feioso diz assim, isso é o que nós vamos ver, né? Aí o que é que eu coloquei aqui embaixo? Quais são esses principais micro-organismos que têm suas superfícies cheias de antígenos, que podem entrar no nosso corpo? Ó, vírus, fungos, bactérias e protozoários, tá? A gente estudou bastante na disciplina de microbiologia bactérias, não foi? Uhum. Aí vamos lá, ó, vamos lembrar na aula passada. Na medula óssea, né, que está localizada nos nossos ossos, obviamente, né, é a medula que eu comentei com vocês na aula passada, que produz as células de defesa e as células do sangue, né, por como, né? Lembra que eu disse por hematopoiese, não foi? Que essas células são formadas. Então, só para a gente lembrar, a gente tem uma célula tronco hematopoética, né? E aí ela vai se dividir em duas células embrionárias que vão dar origem, uma delas, às plaquetas, aos leucócitos e aos eritrócitos. Quem são os eritrócitos? Os glóbulos vermelhos. Eritro é vermelho, cito é célula. Então, eritrócito, célula vermelha. Quem é a célula vermelha? Glóbulo vermelho. Quem é o glóbulo vermelho? Hemácia. Certo? Então, essa célula tronco hematopoética, por hematopoiese, vai formar, né, essas células do sangue, as plaquetas vão ficar relacionadas com a coagulação, os eritrócitos, ou seja, os glóbulos vermelhos, vão ficar responsáveis pelo transporte de oxigênio, e os leucócitos são as células de defesa, que é o que a gente está estudando, né? E aí os leucócitos, eu disse para vocês que tinham todos esses aqui. Lembra que a gente dividiu eles em agranulócitos, em granulócitos, não foi? E aí eu disse para vocês que a gente tem um monte, tem neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, célula dendrítica, linfócito T, célula NK, né, que é a natural killer, e linfócito B. Foi para a gente se lembrar. Isso aí, só para lembrar. Aí agora, como é que ocorrem essas respostas, né? Inicialmente, para que seu organismo não precise se defender, a gente tem barreiras no nosso corpo para evitar que os micro-organismos entrem, certo? Então, a primeira coisa que seu corpo faz para tentar se defender da invasão desses micro-organismos que tem nas suas superfícies antígenos, né, é barreira. E quais são essas barreiras? Ó, no nariz a gente tem barreiras mecânicas, né? Elas podem ser mecânicas, microbiológicas ou químicas. Quem são as barreiras mecânicas? No nariz, por exemplo, a gente tem muco e pelos. As duas coisas, né, retêm alguns micro-organismos que eram para invadir o seu sistema respiratório, certo? Então, primeira forma de defesa de barreira mecânica no seu nariz, tá? Aqui, ó, outra barreira mecânica que tem no seu corpo todo, a pele. Quando a gente se corta, o que é que pode acontecer? Entrar micro-organismo por aquele corte, né não? Por quê? Porque a barreira foi rompida, certo? Então, ó, duas barreiras mecânicas que impedem desses micro-organismos entrarem no seu corpo. A primeira, muco na cavidade nasal, além dos pelinhos. A cera tem no ouvido também, né? A cera.
No ouvido também tem cera e também pelo. tem pelinho no ouvido, certo? E a pele, que é uma barreira que cobre seu corpo todo, certo? Se ela tiver descontinuada, ou seja, um corte, você está desprotegido, tá? Outro tipo de barreira mecânica, reflexos, tosse, espirro e vômito são reflexos para tentar, expulsar algum micro-organismo, na maioria das vezes. Então, quando você vomita, você está enjoada, porque você comeu alguma coisa que estava contaminada, né? Quando você tosse e espirra, a mesma coisa, é uma tentativa de expulsar aqueles invasores. Então, outro tipo de barreira mecânica. Barreira microbiológica. A gente tem no nosso corpo a flora bacteriana, que ela pode causar mal, mas tem bactérias que elas são comensais, elas ajudam a gente, tanto na boca quanto no estômago. E tem bactéria que, por exemplo, na boca ela é ok, ela ajuda. No intestino, ela prejudica, entende? Então, dependendo do ambiente do corpo que aquela bactéria tiver, ela pode ser algo que vai te proteger ou causar uma patologia, tá? E outra, as bactérias, elas vivem em, vamos dizer assim, harmonia com a gente. Nós é que desorganizamos o babado. As bactérias da boca, por exemplo, elas estão ótimas vivendo com a gente. Mas qual é o problema? O que é que a gente faz? A gente enche a cara de açúcar e aí a gente vai selecionar as bactérias mais patológicas, vai fazer com que as mais patológicas se sobressaem. Por isso que a gente tem patologias, entendeu? Mas a flora bacteriana, no geral, ela nos ajuda, ela nos protege. Como? Entra um micro-organismo, ela fagocita, ela concorre com aquele micro-organismo, tá? Então acaba que ela vai te defendendo. Outras barreiras químicas agora, ó. Lágrima, saliva, suor. O suor, ele tem uma função também de regular a temperatura do corpo, mas ele também é uma defesa, porque tanto no suor, quanto na saliva, quanto na lágrima, a gente tem isso aqui, ó. Enzimas, chamadas lisosomas, e ácidos graxos, que destroem esses micro-organismos, tá? Então, também é mais uma barreira de defesa, só que agora a barreira química. Então, o que foi que a gente viu agora nesse início? Quando um micro-organismo que tem a superfície cheia de antígeno vai entrar no seu corpo, a primeira forma que ele tem para se defender são as barreiras. Barreiras mecânicas, barreiras microbiológicas e barreiras químicas. Barreiras mecânicas, mucos, pelos, pele, né? Barreira microbiológica, tosse, espirro, vômito, né? Os reflexos. Barreira microbiológica, a flora bacteriana. E barreira química, as lisosomas e os ácidos graxos que estão presentes na lágrima, na saliva e no suor. Mas aí, vamos dizer que mesmo com todas essas barreiras, o micro-organismo conseguiu passar. Aí, o que é que vai acontecer, ó? A resposta imune inata. É uma resposta que já nasce com você. Se uma bactéria ou outro micro-organismo conseguir superar aquelas barreiras e entrar, seja, por exemplo, por uma lesão, eu disse que a pele protege a gente, mas se tiver cortada, tá rompido, né? Então, se essa bactéria conseguir entrar ali naquela lesão, né? Aí o que é que vai acontecer? Teu corpo, as células do teu corpo vão iniciar uma resposta. E essa resposta se chama resposta imune inata. Como essa resposta vai acontecer? Ó, quem está aqui, macrófagos. Então, após mais ou menos 3 horas que esses micro-organismos entraram no seu corpo, aí esse organismo seu vai começar a fazer a resposta imune inata. E quem faz essa resposta? Ó, macrófagos. Aqui está a bactéria, aqui está a pele. A bactéria está entrando, ó. Aí o macrófago, já estou preparado. Vem, gata, vou te pegar. Certo? Então, ó, macrófago vai ser o primeiro que vai tentar te defender. Porque as barreiras não foram suficientes, né? O bicho entrou, o micro-organismo entrou. Aí seu organismo, resposta imuninata. Quem faz essa resposta imuninata inicialmente? Macrófagos. Certo?
capacidade de resposta. É da gente, é inata, é natural, é seu. Certo? Seu organismo já tem células preparadas para isso. Você já tem macrófagos no seu corpo. Tá? E aí, o que é que acontece? As principais células que vão participar vão ser o macrófago, como eu mostrei no slide anterior, vão ser neutrófilos e células natural killer, ou natural killer, né? NK. Só assim, né? Tá bom? Então, essas células aqui, vocês estão vendo que elas têm receptores. Esses receptores são justamente para se encaixar nesse antígeno e destruí-los, tá? Então, quais são as células responsáveis pela resposta imune inata? Macrófagos, como eu mostrei no slide anterior, neutrófilos e células NK, tá bem? Essas três células têm receptores, ó, e esses receptores vão se acoplar aos antígenos para conseguir destruí-los. Então, acontece assim, ó como é legal, eu acho. Ó, o micro-organismo entrou no teu corpo, passou por uma barreira. Aí, ó, o que vai acontecer? Os monócitos, que são um tipo de leucócitos, eles vão cair do capilar sanguíneo, sai, né, por diapedese. Essa saída desses monócitos do vaso sanguíneo para os tecidos, a gente chama de diapedese, certo? Então, esses monócitos saíram do capilar sanguíneo, do vaso sanguíneo, e foram para o tecido que está sendo invadido. Quando eles chegam lá, eles se transformam, os monócitos passam a ser macrófagos. Eu já tinha falado para vocês na última aula de micro, né, que os macrófagos, eles são monócitos diferenciados. Eu só não tinha dito como é que acontece. Acontece dessa forma, a mulher assim se cortou bem aqui. Aí o micro-organismo entrou, né, não deu tempo dele passar um antibacteriano, porque a gente passa logo, né, um antibacteriano, para ver se elimina aqueles micro-organismos. Mas vamos dizer que ele não teve esse tempo, a bactéria entrou. Quando ela entra, aí o que é que acontece? Primeira coisa, resposta imune inata. Quem vai fazer essa resposta? Ou macrófago, ou neutrófilo, ou célula unitária. Se for o macrófago que for fazer essa resposta, o que vai acontecer? Os monócitos que estão no capilar sanguíneo dele, vão dizer assim, eita, diabo, entrou gente, bora. Entendeu? Aí eles, sai do vaso sanguíneo por diapedese. E essa saída a gente chama de diapedese, tá? Então ele sai e vai lá para o lugar onde o micro-organismo está, para o tecido onde o micro-organismo está. Quando chegar lá, ele se transforma num macrófago. E aí, quando ele se transforma num macrófago, aí ele faz isso aqui, ó. Repara, tá vendo aqui, ó, um vírus, certo? E aí, o que é que esse macrófago vai fazer? Fagocitose. Ó, emitiu os pseudópodes, que são os pés falsos, englobam, né? Aqui, ó. Estão vendo? Repara, vírus, macrófago. Chegou aqui, ó, emitiu o pseudópodo, engloba, e aí depois que ele englobar, o que é que ele vai fazer? Ele vai destruir, né, esse micro-organismo que entrou dentro do seu corpo, certo? Então, isso acontece, tanto neutrófilos quanto macrófagos fazem fagocitose, emitem esses pseudópodos e englobam o organismo que entrou. A única diferença é porque o macrófago, antes dele ser macrófago, ele é monócito. O neutrófilo não, ele já é neutrófilo mesmo. Certo? Então, entrou o micro-organismo, se for o macrófago que vai lhe defender, o que é que acontece? O monócito sai do sangue, vai para o tecido, se transforma em macrófago, engloba aquele micro-organismo e fagocita. Se for o neutrófilo que vai lhe defender, ele não precisa vir do monócito, ele já é neutrófilo. Professora, e aí ele vai emitir pseudópodo e te defender. mas isso acontece quando tem alguma bactéria ou é tipo toda hora? Qualquer micro-organismo que Então, entrar. na hora que entra, ele já ativa essa função, né? Exatamente. Você já tem essas células no seu corpo, certo? Agora, o macrófago, ele não está maduro, ele está no formato de monócito, digamos assim, na forma de monócito. Entrou, aí ele começa a fazer essa defesa. Professor, no caso da pergunta, qual é o primeiro
Primeira maneira de defesa do corpo seria a pele ou a As barreiras. As barreiras. As mecânicas, né? As mecânicas, as químicas, todas as barreiras, tá? Aí a segunda, a resposta imune inata, tá? Aí aqui, ó, só mostrando pra vocês, reparem, nesse outro slide, eu tô dizendo pra ti que linfócitos, no anterior, inclusive, eu disse que as células que fazem resposta imune inata são macrófagos, neutrófilos e células NK, não foi? Macrófago e neutrófilo, eles fazem fagocitose desses micro-organismos. Emitem os pseudópodos, abraça e destrói. Certo? A diferença dos dois é porque o macrófago, antes de ser macrófago, ele é monócito. Pronto. A outra célula que faz a defesa é a célula NK. O que é que a célula NK faz? Ela mata. Primeira coisa, vocês precisam entender que ela já não destrói especificamente bactérias. A célula NK é mais para destruir esses dois tipos de problema. Células tumorais ou vírus. Certo? Então, se é uma célula tumoral ou se é um vírus que entrou naquele organismo, aí já não vai ser mais da conta do macrófago e do neutrófilo. Vai ser da conta da célula NK. E como ela faz, né, para destruir? É diferente do macrófago e do neutrófilo. Macrófago e neutrófilo faziam o quê? Pseudófilos e abraçava para fagocitar. Célula NK é diferente. Ela produz substâncias, ó, perforina e granzina. Ó, a gente tem aqui a célula natural killer. O que é que ela faz? Produz perforina e produz granzima. O que é que essas duas substâncias que ela produz faz? Destrói as células tumorais, né? E no caso dos vírus, aí vai ser igual, né? Não vou falar isso, não posso não se confundir. Quando é o vírus, vai ser, ó, por encaixe. Vocês estão vendo? Prestaram atenção. Ó, célula natural killer. Qual é a diferença do macrófago dela para macrófago e para neutrófilo? Macrófago e neutrófilo faz englobamento, fagocitose. Ela só. Certo? E além disso, vai destruir outros tipos de micro-organismo. Célula NK vai destruir duas coisas. Ou vai destruir célula tumoral, ou vai destruir vírus. Como que ela destrói a célula tumoral? Ela produz duas substâncias, perforina e granzina. Essa substância, perforina e granzina, faz com que células tumorais sejam destruídas ou células viróticas sejam destruídas. Deu para entender? Sim. Aí aqui, ó, muitas vezes as células NK, elas são ativadas por macrófagos e neutrófilos. Como assim? Entrou um micro-organismo no teu corpo. O macrófago e o neutrófilo começou a tentar te defender. Só que ele viu que ele não estava conseguindo. Aí o que é que eles fazem? Eles produzem, ó, citocinas. E essas citocinas chamam outras pessoas para defendê-los. Quem é que vem? As células NK. Deu para entender? Então, ó, entrou um micro-organismo no teu corpo. É um vírus, é uma célula tumoral. Quem vai te defender? Célula NK. Como que ela te defende? Produzindo duas substâncias. Quais são as substâncias? Granzina e... Não. Granzina... Voltei. Ó, granzina e perforina. Tá? Aí, se é uma bactéria, quem vai tentar te defender? Neutrófilos e macrófagos. Só que pode ser que essa invasão seja muito grande e eles não estão conseguindo dar conta. Aí o que é que eles fazem? Eles produzem citocina para poder essa citocina, como se fosse um sinalzinho de fumaça, para chamar outras pessoas para ajudar. E quem é que vem ajudar? Mais macrófagos, mais neutrófilos e células
NK. Professora, mas no caso vem primeiro os macrófagos e os monócitos, né? Aí se ele não der conta, que eles chamam os NK. Não é que Calma. eles já estão lá, né? Preste Então, bem tipo assim, atenção. eles Ó, são a primeira. Mas é uma coisa, calma. Depende do tipo de micro-organismo que você está falando. Se for vírus e células tumorais, os primeiros são as células NK. O que é que eles vão fazer? Vão produzir aquelas duas substâncias, perforina e granzina. E essas substâncias destroem as células tumorais e esses vírus, certo? Isso é célula NK. Agora, se é outro tipo de invasão, é uma bactéria, é um fungo, é um protozoário, aí o que é que vai acontecer? As células que vão começar a fazer essa defesa são macrófagos e neutrófilos. Aí eles vão tentar fagocitar e destruir. Só que chega um momento que às vezes a infecção é tão grande, a invasão é tão grande, que eles ficam assim, cara, não consigo. Aí o que é que eles fazem? Produzem citocina para chamar outras células para ajudar. Quais são essas células? Pode ser NK ou até mesmo outros neutrófilos e outros macrófagos. Deu para entender agora? Se tiver dúvida, pergunta, tá? Porque é muita coisa. Aí aqui, ó, quais são os sinais clássicos de que seu organismo foi afetado? De que você está sofrendo um ataque. O primeiro sinal é Eu pulei o slide, foi? Pulei não, né? Não. O primeiro sinal, né, de que essa inflamação está ocorrendo, certo? Aliás, que essa infestação, né, que essa invasão está ocorrendo, é a inflamação. Quais são os sinais clássicos da inflamação? No local a pessoa sente dor, no local fica vermelho, eritema é vermelho. No local fica inchado, é edema. E fica quente também. Todo local que é inflamado, que você pega na pele, está quentinho. Por quê? Porque acontece isso aqui, ó. O que é que está acontecendo? Ó? O micro-organismo está tentando invadir, o macrófago está tentando fagocitar. Ele vai produzir também citocinas para poder chamar mais gente, né? Para ajudar ele. Combinado? Aí o que é que acontece? Esse micro-organismo estimula o macrófago a liberar essa citocina e quimiocina. Essa substância que ele libera para chamar outras pessoas, né, para ajudar, provoca isso aqui, ó, vasodilatação, ou seja, os vasos aumentam, né, dilatam. Se o vaso dilatar, o que é que vai acontecer? Aumento da permeabilidade capilar, então extravasa líquido. Então, ó, fica vermelho por quê? Porque aumenta a dilatação dos vasos. Fica inchado por quê? Por conta dessa dilatação, cai líquido no seu corpo, então incha aquela região, certo? E aí esses macrófagos e neutrófilos, eles migram lá para o tecido para poder, né, fazer essa destruição desse micro-organismo. E aí eles ainda vão liberar mediadores que vão causar dor. Ficou claro? Então, quando o micro-organismo entra no teu corpo e começa esse processo de defesa, o sinal que teu corpo dá de que ele está se defendendo é a inflamação. Naquela região vai doer, vai ficar vermelho, vai ficar inchado e vai ficar quente. Por que fica vermelho e inchado? Porque esses micro-organismos vão fazer com que os macrófagos produzam citocina e quimiocina. Citocina para chamar mais gente, né? E aí o que é que acontece? Essas substâncias produzidas fazem com que a vasodilatação aumente. Quando isso acontece, vasos dilatados, sangue, fica vermelho aqui naquele lugar. Essa dilatação faz o líquido sair de dentro do vaso, incha, certo? Então, por isso, eritema e edema, certo? E esquenta naquela região, também pelo fato da vasodilatação. Onde eu tenho sangue, eu tenho calor. Quando tu morre, tu fica como? Tu não, nós não. Tu não. Quando uma pessoa morre, tu fica como? Gelado. Porque o sangue não está mais lá. Então, onde tem muito sangue, esquenta. Então, é por isso que na inflamação fica vermelho,
fica inchado, fica quente. E a dor é justamente porque quando esses macrófagos e neutrófilos chegam lá para a defesa, o que é que eles fazem? Eles liberam mediadores químicos que fazem com que você sinta dor. Entenderam isso? Cuidado, é bom. Olha, vou perguntar na prova. Olha, não sei não. Aí aqui, vimos o que é inflamação, o que é infecção. O processo de inflamação é causado por um micro-organismo. Por quê? Porque eles vão produzir aquelas citocinas em excesso. E aí, né, esse fato faz com que seu corpo também libere outros sinais clínicos. Quais são os sinais clínicos? Febre, dor de cabeça, mal-estar generalizado, perda de apetite, sonolência e, dependendo se for um corte, uma coisa desse tipo, aparece secreção purulenta. Então, a secreção purulenta, ela é o maior indicativo de que aquele lugar está infeccionado. E isso é muito importante para você. Se seu paciente, o sintoma dele é só calor, rubor, né, que é eritema, e edema, não é para você passar antibiótico. O seu corpo está se defendendo. Aquilo ali é só a inflamação. Então é para você passar um anti-inflamatório. Agora, se o organismo ele começa a mostrar que ele está perdendo a guerra, aí o paciente apresenta febre, dor de cabeça, mal-estar, pus. Aí significa que teu corpo não está conseguindo se defender. Tu precisa entrar com a medicação. Aí tu vai entrar com antibiótico. Pelo amor de Deus. O paciente está com o rosto inchado, antibiótico, tua cara. Tá vermelho, antibiótico, tua cara. Então vocês têm que entender essa diferença. Inflamação é uma coisa, ela significa que teu corpo está se defendendo. É uma resposta à produção das quimiocinas e das citocinas. Uma resposta do teu corpo está se defendendo. Inflama, mostra que está tendo uma defesa ali. Os vasos dilatam, ok. Não precisa tu entrar com antibiótico ali, teu corpo está resolvendo. O que é que tu vai entrar? Com um anti-inflamatório para aqueles sintomas desaparecerem. Para o inchaço desaparecer, para o vermelho desaparecer. Entendeu? Agora, quando o cara começa a apresentar febre, pus, mal-estar, aí significa, nesse caso aqui, que teu corpo está tentando se defender e ele não está conseguindo. Aí sim, tu tem que entrar com antibiótico para destruir essa galera. Ficou claro? Então, inflamação, anti-inflamatório, o seu corpo está se defendendo, não precisa se preocupar ainda, só precisa melhorar aqueles sintomas. Infecção, aí não. Infecção, aí teu corpo está perdendo a guerra, tu tem que ajudar com um antibiótico, destruir esses micro-organismos. Ficou claro? Se a resposta imune inata não funcionar, se os macrófagos não funcionarem, primeiro a gente começou com a pele, né, com as barreiras. A barreira não funcionou, entrou. Aí quem atuou? Macrófago, neutrófilo e célula NK. Resposta imune inata, não é isso? Aí beleza. Mas se essa resposta imune não funcionar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Nós vamos para a segunda resposta. Resposta adaptativa. Quem vai ser responsável por essa resposta adaptativa? Quando que ela começa a atuar? Aquela primeira, a inata, e meu amor, deixa eu pegar, por favor. Obrigada. Veja, a gente tem ali a resposta inata. Lembra que eu disse que ela começa a agir 3 horas depois da invasão? Já a adaptativa não, ó. 7 dias para ela começar a ficar pronta para atuar. Certo? Então ela só vai entrar depois, se ela perceber que teu corpo, né? Tentou as barreiras, não funcionou. Não tentou a inata, não funcionou.
inflamou, infeccionou, né? Tu tá tentando antibiótico, não tá em função. Aí lá vem a resposta imune adaptativa. Quem faz essa resposta? Aí vai ser aqui, ó, linfócitos T e linfócitos B, que são tipos de leucócitos, tá? Então, resposta imune adaptativa, quem vai mexer com ela é linfócito T e linfócito B, certo? Aí o que é que acontece? Isso aqui é uma célula dendrítica. A célula dendrítica também é um tipo de leucócito. O que é que faz para começar essa resposta imune adaptativa? A célula dendrítica, ela captura o micro-organismo e entrega o linfócito T. É babado. No começo, né, quando eu comecei a ver essa parte de imunologia, eu falava, cara, é muito detalhe, né? Podia ser assim uma coisa mais simples. Pra que ter uma célula para pegar um negócio para entregar para outro? Porque ela não vai logo buscar, que diabo preguiçoso, né? Não, o cara pensa assim, que diabo preguiçoso é esse linfócito T? Fica lá esperando a célula dendrítica ir lá buscar para entregar para ele, certo? Então, o linfócito ele não vai direto atacar o micro-organismo. Ele fica aqui esperando a célula dendrítica que vai. É igual tipo um exército, não tem mais fuleira que vai na frente, né? Não tem como você assistir aqueles filmes de guerra, aí os ricos, os importantes ficam lá atrás, ó. Na frente vai o Zé Mané, aí morre todos os que estão na frente, corre bem que assim. Ele manda os soldados dele primeiro. Então, primeiro vai as células dendríticas. As células dendríticas vão, ó, englobam o vírus, aí vai, ó, e entrega para eles, ó. Encomenda para você, tá bem aqui. Entrega pro linfócito T, certo? Então, essa célula dendrítica vai fazer isso, vai capturar este vírus, esse micro-organismo e apresentar pro linfócito T, certo? Então, nesse local da infecção, vai existir várias células dendríticas para capturar esses vírus ou qualquer outro antígeno, tá? E aí, essas células dendríticas entram nos vasos linfáticos e vão para cá, ó, linfonodos. Nos linfonodos é que vão estar os linfócitos T. Não dando babado. Essa semana eu lembrei de vocês, tem uma aluna minha que a mãe dela tá fazendo um monte de cirurgia. E aí, numa das cirurgias, ela teve uma infecção. E aí a infecção, como foi que percebeu, né, que ela tava? Os linfonodos da virilha, ó, deste tamanho, inchado. Por que esses linfonodos incharam? Porque primeiro a barreira foi rompida, né? Os micro-organismos atravessaram a barreira. Segundo, a resposta inata não funcionou. Aí começou a gerar a resposta adaptativa. As células dendríticas capturaram aqueles vírus e foram, ó, pela corrente sanguínea, pelos vasos linfáticos, para onde, ó? Para os linfonodos. Quando chega lá nos linfonodos, quem é que tá lá, ó? Linfócito T. Aí as células dendríticas, ó, entrega os vírus para eles. Aí o que é que acontece? Ó, começa a inchar os linfonodos. Por quê? Porque eles estão tentando se defender. Aí tem até um prazo. Ela disse, professora, e agora? Eu disse, tem um prazo. De 7 a 10 dias. Você vai observar se aqueles linfonodos reduziram. Óbvio que a pessoa não fica só esperando, entra com antibiótico também, né? A pessoa não vai ficar só assim, será que o corpo vai dar conta? Não, né? A gente entra com antibiótico também para ajudar. A gente vai ficar assim, vamos ver. Aí depois não dá certo, não. A gente entra com antibiótico, mas fica observando. Se os linfonodos reduzirem, significa, ó, que seu corpo está conseguindo se defender. E se não? Se não, aí você vai tentar um tratamento mais agressivo. Inclusive, Dani, tem cânceres que se descobrem por conta de linfonodos. O linfonodo incha e não desincha. Entra com antibiótico, não sei o que, e não desincha. Vocês viram que células tumorais, quem é que defende? Célula NK. Então ela tá tentando, ela não conseguiu. Aí ela passa a responsabilidade para a resposta imune adaptativa. Aí o cara vai, captura e leva para os linfonodos.
linfonodos. Não consegue. Chega lá, eles ficam tentando. Só que o que acontece muitas vezes com alguns cânceres, obrigada, meu amor. O que acontece muitas vezes com alguns cânceres, principalmente leucemia, o cara não tem leucócito, não tem linfócito T. Aí só fica lá. Aí fica lá, ó, só inchando, tentando se defender e nada. O médico pergunta quanto tempo está assim? Ah, mais de 15 dias. Você tá lascado, seu sistema imune não tá funcionando. Tem alguma coisa que tá fazendo seu sistema imune não funcionar. E às vezes é um câncer. Um câncer do sangue. Entendeu? Então, muitas pessoas que têm leucemia se descobrem por linfonodo do pescoço inchado. Chegou um paciente para você, você vai fazer o exame extraoral, ó, apalpar. Tá inchado, você vai perguntar quanto tempo tá inchado. É você que vai resolver? É não, mas você vai encaminhar, cara. Você não tá vendo o paciente ali com problema? Às vezes o fato do linfonodo estar inchado, que ele está com infecção dentária. Por quê? Os linfonodos vão drenar o que tiver mais perto. Cabeça e pescoço vem pra cá, ó. Se esse linfonodo está inchado, é alguma coisa aqui, ó. Problema. Certo? Se é aqui, ó, é alguma coisa aqui. Aliás, aqui é alguma coisa da perna. Aqui é alguma coisa do tronco. Entende? Então você tem que se ligar, você está apalpando seu paciente, pode ser um dentista bocó, que só olha dente, que diabo é isso, entendeu? Então o paciente chegou lá, aprende lá na semiologia, ó, tem que apalpar. Mas não sabe nem o que está apalpando, não sabe nem para que está apalpando. Aí não sabe que presta atenção aqui, ó. E quando você chegar lá, ó, no quarto período, Juliana vai dizer, ó, ou Natasha, uma das duas, apalpa bem aqui pra tu ver se o linfonodo tá inchado. Aí tu pra quê? Ora pra quê? Se tiver inchado, ó o que tá acontecendo. Resposta imune adaptativa. A Renata já falhou, amada. Entendeu? Então tu tem que perguntar pro teu paciente, tá há quanto tempo isso aí? É pra tu saber como é que tu vai entrar. Provavelmente vai ter que entrar com antibiótico ali, urgente. Ó, raciocinar, tá? Então, ó, células dendríticas capturaram, caiu nos vasos capulares e foi para os linfonodos. Para quê? Para elas entregarem para as células T, os linfócitos T. Alguém vai perguntar alguma coisa? Oi, Manu. Quando o ápice do dente está informático ou esse vaso canal, acontece isso? Pode acontecer, pode acontecer. Se não for tratado logo, pode acontecer. Pode sim, mano. Porque primeiro, ó, teu corpo vai tentar fazer a resposta inata. Não deu certo, aí ele vai para a adaptativa. Quando vai para a adaptativa, é que pode inchar. Aí, geralmente, quando isso acontece, é porque o cara já está, ó, há um tempo com aquilo sem cuidar. Tá? Aí, veja, essa resposta imune adaptativa está aqui, ó. A célula dendrítica capturou, entregou para o linfócito, aí ela disse assim, ó, agora é com você. Agora você resolve. Aí o que é que o linfócito T faz? Ele se diferencia em duas células. A célula T efetora e a célula de memória. Isso é importante. Porque, às vezes, seu organismo, quando você tem uma doença a primeira vez, é mais difícil de curar. Quando você tem a segunda vez, é mais rápido. Por quê? Porque seu organismo já tem célula de memória. Quem foi que gerou essa célula de memória? Foi aquela infecção primeira. Então entrou, o dendrito capturou, entregou para o linfócito T. Aí só gata, agora é contigo. O que é que o linfócito T faz? Se diferencia em duas células, ele aumenta, né? E prolifera bastante. Né? Se era 1, vira 1000. E aí eles vão, além de se multiplicar, eles vão se diferenciar, se transformar em duas células diferentes. O T se transformou em T efetora, que vai ser aquela que vai combater de início, ao ver o hook da célula, porque vai bater logo de cara. E as outras células são de memória, porque se esse antígeno no futuro entrar de novo, tu já tem alguém para reconhecer ele. Certo? Então, ó, clinicamente, a multiplicação de linfócito T lá, né, vai gerar o quê? O que é que vocês acham? Repara, o paciente está com infecção. Por quê? Atravessou as barreiras, né? Além de atravessar as barreiras, a resposta inata não funcionou. Aí o que foi que aconteceu? Os dendritos pegaram aquilo que a resposta inata não conseguiu resolver e levaram para onde? Para os linfócitos T. Esses linfócitos T vão se multiplicar,
vocês viram, né? E se transformar em célula T efetora e célula de memória. Isso vai acontecer aonde? Em que parte do corpo? Os dendritos levam os antígenos encapsulados e entregam para os linfócitos aonde? Nos linfonodos. Então, clinicamente, a multiplicação de linfócitos gera o quê? Isso aqui, ó. Inchaço. Ficou inchado, tá errado. É inchaço. Inchaço do linfonodo que está perto do local da infecção. Então, se a infecção for na cabeça, no pescoço, na boca, quem vai inchar é o linfonodo dessa região. Professora, a senhora falou da parte aqui do quadril. Tem outro lugar também? Ele é altinho. Aqui na axila, os três principais. Pescoço, axila e virilha. Mas tem outros também. Tem. Ele é altinho assim mesmo. Deixa eu ver. Ele é altinho assim. Deixa eu ver se tá morrendo ou não. Isso aqui é o músculo, garota. Mas é aqui embaixo. Oh, aqui né? embaixo. Deixa eu ver. Acordou, princesa. Nadinha. Aqui é o músculo. Acorda pra ela adormecida. Nadinha. Ei, Quando a gente sente aquele caroço assim duro. príncipe Aham. vai te salvar. É. Então entenderam, Te dá um né? beijo, vai. Todo mundo agora, Te ó. dá um beijo pra tu Se acordar. apalpando, eu me príncipe. lasquei. Ó, vocês já perceberam uma coisa, nós meninas, porque os meninos são tudo podre, a gente quer limpinha. Aí a gente vai, ó, faz depilação do sovaquinho. Aí o que é que acontece? Às vezes se for com lâmina e corta, passa um tempinho, não incha, não. Eu tiro. É o que, bebê? Tu cortou com a lâmina velha de 1940. Infeccionou, furou a barreira da pele, que foi a primeira Jogador. defesa. Jogador. Segunda defesa, a resposta em nada não funcionou. Quem é que vai? Adaptativa. Aí vai pra onde? Ó, pro linfonodo aqui do sovaquinho. Um bichinho aqui. Aí começa a tentar se defender. Tu olha, passou alguns dias, desapareceu, pronto, olha, funcionou, se defendeu. Certo? Aí vamos lá, ó, nós temos dois tipos de resposta imune adaptativa. A celular, que foi essa que eu comentei com vocês, que foi os dendritos, levaram lá para os linfócitos T, o linfócito T cresceu, se multiplicou, aí se transformou em célula T efetora e célula de memória, não foi? Aí a primeira coisa que vai acontecer nessa resposta imunodadaptativa é essa célula trabalhar. O que é que ela vai fazer? Ó? Vai reconhecer o antígeno, ela reconhece aquele bicho que entrou dentro do organismo e ela entrega para os macrófagos fagocitarem e destruírem. Frio no canto. É luta, filho. Babado é forte. Certo? Então isso aí é a primeira coisa que vai acontecer na resposta imunodadaptativa. Ela é celular. Quem é a célula? Linfócito T. Como foi que o vírus chegou nela? O micro-organismo, o dendrito que trouxe. Célula dendrítica. Dendrito não, tá? Dendrito é de neurônio. É célula dendrítica. Pelo amor de Deus. Dendrito é um pedaço do neurônio. É célula dendrítica. É uma estrelinha. Certo? Aí pronto. Quando chegar aqui, o linfócito T faz o quê? Bora, macrófago. É tu agora, destrói esse diabo. Aí, ó, Ele tá com. acabou o babado. Pera, o linfócito T vai entregar pra você. Ó, o linfócito T auxilia, reconhecendo e apresentando qual é o macrófago. Olha quem tá aqui, ó, neutrófago. Cadê? Macrófago. O linfócito T ele libera uma substância chamada interleucina. Vocês estão vendo aqui? Essa interleucina potencializa o trabalho do macrófago, do neutrófilo e também do linfócito B, que é quem está envolvido nesse tipo de resposta.